A noite de Réveillon deveria ser de paz, de risos, de brilhos que se refletem nos olhos de quem ama. Mas para Marina, a contagem regressiva para meia-noite era apenas mais um relógio marcando o tempo de uma vida que ela insistia em consertar com migalhas de esperança. As janelas brilhavam, impecáveis, como se o vidro pudesse apagar as rachaduras da alma. A toalha da mesa, sem uma única mancha, escondia as cicatrizes que ninguém via. Os enfeites de Natal, cuidadosamente pendurados, balançavam como testemunhas mudas de um teatro doméstico onde todos sabiam seu papel, menos o pequeno K, que registrava tudo com seu tablet, captando ângulos que os adultos preferiam ignorar. O cheiro de cascas de laranja caramelizadas e cebolas dourando na panela enchia a cozinha de uma ilusão de aconchego. Os rolinhos de repolho borbulhavam no fogo, o pato assava dourado no forno. E Marina movia-se como uma automata, enchendo cada gesto de uma urgência que não era fome, mas sim o desejo de silenciar a voz na cabeça que sussurrava. Depois viriam os sogros, depois o irmão de André com a namorada nova, depois. Hoje ela jurou, não haveria depois. Só o agora. Só a fachada. A porta se abriu. André entrou como um furacão em ternos caros, trazendo consigo o perfume de um homem que sabe que é dono do mundo e daquela casa. Sorriso largo, voz retumbante e presentes embrulhados com esmero. Que espetáculo, minha rainha, disse, beijando-a como se fosse um prêmio que ele mesmo se concedia. Cá nem ergueu os olhos do tablet. Já estou gravando, murmurou enquanto ajustava um vídeo inacabado. André riu como se fosse uma brincadeira de criança e seguiu comandando o cenário. Talheres aqui, velas acesas ali, a toalha alisada com gestos de quem arruma o palco para sua própria peça. Às 6 da tarde, o apartamento já estava lotado. Perfumes caros misturavam-se ao cheiro de neve nos casacos, risadas forçadas ecoavam entre taças que tilintavam como sinos de alerta. O irmão de André contava piadas altas demais, a sogra desatava potes de conservas com uma habilidade que parecia dizer, eu sei como as coisas devem ser, e cá, silencioso, posicionou o tablet sobre o criado mudo. Marina sorriu para ele. Um sorriso cúmplice. Um sorriso de quem sabe que em algum lugar daquele caos há uma saída. A ceia começou como sempre. Pratos fartos, toches vazios, sorrisos que não chegavam aos olhos. André servia champanhe com a elegância de um anfitrião perfeito, brindando a família, aos sonhos construídos com nossas próprias mãos. Marina entrechocou sua taça com a delicadeza de quem maneja cristais frágeis. Conhecia aquele roteiro. A voz de André, inicialmente melódica, ia se transformando a cada brinde, do metal ao aço, da brincadeira à ordem. Ela reconhecia cada virada, cada sinal de que a máscara estava prestes a cair. Quando o telefone tocou, às 23h30, foi como um sopro de ar em uma sala abafada. Lena, uma amiga, desejando feliz ano novo. Marina atendeu em voz baixa, como quem pede perdão por existir. André notou. O sorriso permaneceu, mas os olhos gelaram. Quem era? Perguntou, já sabendo. A Lena. Só uma felicitação, respondeu ela. Aqui somos todos família, ele sorriu, mas a frase soou como uma advertência. Não precisa de segredos, meu amor. A sogra tentou suavizar, André, deixa a menina. Mas o irmão já soltava sua ironia venenosa. Será que é ciúme do celular, hein? Risadas nervosas preencheram o vazio, como papel picado jogado sobre uma ferida aberta. Cá empurrou um pedaço de queijo no prato, os olhos fixos na tela do tablet. Na TV, os apresentadores já se preparavam para a queima de fogos. André olhou para Marina, depois para a taça dela. Mais um gole, amor. Por nós. Ela obedeceu, sabendo o que viria. Ele bebeu longo, demorado, e então se inclinou, a voz um misto de carinho e comando. Marina, meu brinde. Por que você é grata a mim? Ela hesitou. Por estarmos juntos. Por tentarmos nos ouvir. Tentarmos? A risada foi seca. Às vezes você não ouve nada. Como agora. Sua mão apertou o braço dela com força. Está doendo, ela sussurrou. Sorria, ele respondeu, ainda sorrindo. Hoje é festa. Ela já ensaiava uma desculpa. O bule está fervendo, quando a mão dele se levantou. O estalo ecoou como um tiro. A dor explodiu em seu rosto, quente e súbita. A taça tilintou ao cair, mas não se quebrou. A sogra gritou, o sogro empurrou a cadeira com violência. Tia Vera levou a mão à boca, horrorizada. Na TV, rostos felizes celebravam a virada do ano. Cá se levantou. Não houve drama. Não houve lágrimas. Apenas um menino de pé, com um tablet na mão e uma calma que assustava mais do que qualquer grito. Eu gravei tudo, disse. A polícia vai ver. 5 palavras, ditas sem ódio, sem triunfo. Apenas a verdade nua e crua. O rosto de André esbranquiçou como porcelana.
Marina pressionou a bochecha, a dor real, tangível finalmente exposta. Cá virou a tela do tablet para a mesa. Lá estavam eles. A cozinha, uma semana antes. A voz de André. A gente conversa depois. O som de um tapa. Não na frente do menino. Um áudio, não grite. Eu não estou gritando. Reflexos no vidro do armário. Um gesto brusco, Marina recuando, datas, horários, provas irrefutáveis. O sogro respirou fundo, como se acorda-se de um pesadelo. As chaves pediu à sogra, quase em súplica. Depois, mais firme, não. Deixe ele ver, disse André, a voz trêmula. Apague isso ou eu mando repetir o K sereno. Para a escola. Para a psicóloga. Para a linha de denúncias. Para onde for preciso. Os fogos explodiram lá fora, iluminando rostos petrificados. Ninguém comemorou. Na tela, uma apresentadora falava sobre amor e compreensão. Dentro daquele apartamento só havia o som do silêncio sendo quebrado, não por gritos, mas pela verdade. Marina olhou para André. Não havia mais medo em seus olhos. Só uma clareza dolorosa. Aquele ciclo, que eles alimentaram com desculpas e medos, tinha acabado. Conversamos depois das festas, disse ela, e pela primeira vez depois, não era uma promessa vazia, mas um plano. Faremos o que deve ser feito. Sem adiar. Cá desligou a gravação. A luz vermelha se apagou. O avô colocou a mão no ombro do neto, não para protegê-lo, mas para mostrar que estava ali. Tia Vera baixou a mão, sem encontrar palavras. O irmão de André amaldiçoou baixo, sem graça. A sogra, pela primeira vez, não procurou justificativas. Olhou nos olhos do filho com uma dor que era também alívio. André recuou até a parede, os dedos deslizando sobre a prateleira como se tentasse apagar algo que já estava gravado em todos eles. Por que você fez isso? Perguntou, a voz rouca. Porque não foi a primeira vez, respondeu K. E para que não haja uma próxima. Marina serviu o chá. Colocou a xícara na frente de André, o bule entre eles como uma barreira. Ele permaneceu imóvel, como um boneco de neve derretendo sob o sol. Ninguém brindou. Mas dentro dela, pela primeira vez em anos, havia um brinde verdadeiro. Não há esperança de que as coisas melhorassem, mas a certeza de que nunca mais seriam assim. Feliz Ano Novo, ela disse baixinho. E desta vez era. A noite havia sido suficiente para que o Réveillon deixasse de ser apenas uma festa e se tornasse um começo. O apartamento recebeu o Ano Novo com um silêncio espesso, sem o cheiro cítrico de tangerinas, sem risadas, sem o barulho estranho das portas dos vizinhos batendo. Só o ar pesado, como se as paredes tivessem absorvido cada grito da noite anterior. Marina acordou primeiro. A queimadura na bochecha não doía mais pelo toque, mas pela memória. Observou o filho em silêncio. Colha dormia encolhido no sofá, o plano ao lado, a mão fechada em punho para fora do cobertor, como se mesmo dormindo segurredasse algo que não queria soltar. André estava na cama, respirando de forma demasiado regular, como quem não dorme, apenas finge. Ela sabia. Sempre fingia calma quando perdia. Levantou-se e foi até a cozinha, pôs a chaleira no fogo. A água chiou, repetindo o som da véspera. Às 10 da manhã, a sogra entrou na cozinha de roupão, os olhos vermelhos não pelo sono, mas pela noite em claro. Sentou-se à mesa e ficou olhando para o tampo, como se ali estivesse escrita sua culpa. Marina, começou baixinho. Não pense que não amo meu filho. Mas o que aconteceu ontem? Suspirou. Eu sempre me calei. Achava que todas as famílias viviam assim. Mas ontem, quando vi você olhando para mim, os olhos da sogra caíram. Não quero que Colha cresça nesse mundo onde todos fingem que está tudo bem. Marina deslizou uma xícara de chá até ela. A mulher segurou-a com as duas mãos, como se tentasse se aquecer por dentro. André apareceu só perto do meio-dia, a cabeça baixa, os passos arrastados. Serviu-se de café sem olhar para ninguém, sentou-se à mesa com um suspiro pesado. Ontem começou. Ontem eu estava errado. O silêncio se esticou. Mas você virou-se para Marina, minha esposa. Na frente da minha própria mãe. Ela o encarou. Eu me calei. Sempre. Exatamente, ele bateu a mão na mesa. Você deveria ter, sei lá, defendido seu marido. Em vez disso, deixou um menino me dar ordens. Colha levantou os olhos do plano. Eu não dei ordens. Falei a verdade. André torceu a boca. Você é muito novo para entender. Sou velho o suficiente para me lembrar, respondeu Colha, calma demais para um garoto de sua idade. Marina se pôs entre eles. Chega. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. André, você precisa entender, isso não é vergonha. É sobre o fato de que nada pode continuar assim. Ele se levantou de repente, derrubando a xícara. O café se espalhou pela toalha como uma mancha de culpa. Já me condenaram, então rosnou. Até meu próprio filho.
e saiu batendo a porta. Depois que ele foi embora, o apartamento pareceu respirar. Kolya sentou-se ao lado da mãe. Mãe, disse baixo, eu não falei aquelas coisas ontem por acaso. Tenho tudo guardado. Marina o olhou atônita. Tudo? Desde o outono. Você achava que eu só ficava no plan. Abri o dispositivo. Gravei. Porque sabia que você nunca diria. As lágrimas vieram sem aviso. Ela o abraçou com força, como se pudesse, só com os braços, apagá-lo de todas as memórias que o obrigaram a crescer antes da hora. Desculpe você ter que ser forte tão cedo. Kolya deu de ombros. Melhor assim do que voltar atrás. À noite, o sogro chegou. Sentou-se em silêncio, olhou para o neto. Kolya disse a voz rouca. Você é corajoso. O velho se mexeu, desconfortável. Eu também me calei um dia. Por anos. Você fez o que eu não fiz. E pela primeira vez Marina viu. Ele não estava defendendo o filho. Estava reconhecendo a verdade. Vamos conversar com André, acrescentou. Mas vocês também precisam decidir o que fazer daqui para frente. Ela olhou para Kolya e soube. A decisão já estava madura. Não precisava de palavras. André não voltou naquela noite. Marina ficou no balcão, a xícara de chá frio entre as mãos, repetindo as palavras do filho. Melhor assim do que voltar atrás. E pela primeira vez, permitiu-se pensar que sim, era possível parar-o de novo. Não com gritos, não com ameaças, mas com um passo real, concreto. E esse seria o primeiro deles no ano que começava. Pela manhã, acordou com um silêncio diferente. Não aquele vazio pesado depois das festas, mas uma quietude expectante. Abriu os olhos antes do despertador e sentiu o peso da noite na pele. No espelho do banheiro, os dedos roxos marcavam sua bochecha. Observou-se por mais tempo que o habitual. E pela primeira vez, não tentou justificar. Não foi um escorregão, não foi cansaço. Foi um fato. Na cozinha, a chaleira apitou. Marina pegou 3 xícaras por reflexo, depois guardou uma de volta. O tilintar do porcelana soou mais alto que muitas palavras. Kolya apareceu sonolento, o cabelo despenteado, o plan na mão. Sentou-se ao lado dela e, sem olhar diretamente, disse: Mãe, eu não tenho medo. Ela tocou seu ombro. Ontem, ele a havia defendido com palavras que ela mesma não ousara pronunciar. Quis chorar, mas sorriu. Eu sei. Perto do meio-dia, o sogro chegou com o olhar carregado. Tirou o chapéu, sentou-se à mesa, ficou calado por muito tempo. Depois falou: passei a noite pensando. Nós, adultos, nos calamos. Achávamos que família era sinônimo de aguentar. Mas só conseguimos quebrar tudo. Olhou fixamente para Marina. Apoiarei qualquer decisão sua. Aquelas palavras caíram sólidas como tijolos. Nenhuma negociação, nenhuma desculpa. Apenas apoio. Depois do almoço, Lena apareceu. Não fez perguntas, só disse: precisamos de um plano. Advogado, documentos, declarações. Marina assentiu. O medo estava lá, mas desta vez não a paralisava, empurrava-a para frente. Fizeram uma lista: certidão, testemunhas, atestado médico, fotos, cópias das gravações. Kolya transferiu tudo para um pendrive com uma calma que não condizia com sua idade. Marina o observava e pensava: você aprendeu a ser forte cedo demais. À noite, André bateu à porta. Era estranho até isso, ele nunca batia. Sentou-se à mesa, pôs as mãos sobre o tampo como quem se rende. Eu estava errado, disse, a voz opaca. Estou disposto a mudar. Terapia, psicólogo. Me dá uma chance. Marina o encarou. Aquele "me dá uma chance", ela já ouvirá dezenas de vezes, em diferentes formas. Vamos deixar para depois, vamos esquecer, ainda há tempo. Não, ela respondeu, serena. Estou pedindo o divórcio. Ele levantou a cabeça de repente. Por uma vez só? Não foi uma vez. É um padrão. E uma vez já é demais. André recostou-se na cadeira, os olhos vazios. Não sei como viver sem vocês. Você nunca viveu conosco, Marina retrucou. Viveu ao lado. E sobre nós. Fez uma pausa. Tente de outro jeito. Foi quando Kolya apareceu na porta, o plan nas mãos, a tela apagada. Pai, disse, firme. Vou ficar com a mãe. Mas não sou contra você. Sou contra o que você fazia. Se mudar, a gente pode conversar. Mas sem voltar atrás. Aquelas palavras soaram além de seus anos. André olhou para o filho e pela primeira vez não havia raiva em seus olhos. Só medo. Só perda. Vou tentar, murmurou. Kolya sentiu. E aquele pequeno gesto valeu mais que qualquer promessa. Mais tarde, a sogra chegou, o sorriso forçado de sempre estampado no rosto. Família tem que começou, mas André a interrompeu. Chega, mãe. Chega de colar os cacos. A velha afundou na cadeira, e pela primeira vez em anos não tentou justificar nada.
Então serei só a avó, disse, a voz trêmula. Marina sentiu as paredes daquela casa começarem a se rearranjar. À noite, abriu o notebook. Preencheu o formulário, datas, fatos, cópias dos documentos. A mão tremia, mas cada palavra era um passo. Clicou em enviar e fechou os olhos. Dentro dela, finalmente fez-se silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da certeza. O primeiro silêncio verdadeiro daquele ano. Sem eco, sem expectativas. Apenas o silêncio em que era possível respirar. Nicolau aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Mãe, agora vai ser diferente? Ela sentiu, a voz firme, mas suave. Sim, agora vamos viver sem medo. E foi como se, pela primeira vez em meses, o menino sorrisse de verdade, um sorriso infantil, desarmado, que não precisava se justificar. Marina entendeu então que a decisão não estava apenas nos papéis enviados, mas tecida no tecido daqueles que ali permaneciam. A vida deles começava a se reescrever nos sons mais simples. As manhãs passavam a ter outro ritmo, o apito da chaleira, o farfalhar do jornal escorregando por baixo da porta, o resmungo do gato que se acomodava no colo como se aquele fosse seu lugar há anos. Naquele apartamento, não havia mais a sombra da ameaça pendurada no ar. Podia-se deixar uma xícara pela metade na mesa, dizer estou exausta e não aguardar a tempestade. Marina aprendia as novas regras aos poucos, e na porta da geladeira, entre ímãs e lembretes, uma lista de afazeres ganhava cores: escola, advogado, natação, passeio no parque. Pela primeira vez, entre os compromissos, apareciam palavras como descansar e dormir até tarde. Ela se permitia, sem culpa, reconhecer que necessidades humanas não eram luxos, mas direitos. As mensagens de André chegavam esparsas, objetivas. Busco o Nicolau sábado às 12 horas. Devolvo às 18 horas. Ela respondia, igualmente seca, certo. Não esquece o agasalho. Aquele diálogo árido era, na verdade, um avanço. Nenhum subtexto, nenhuma armadilha, apenas fatos como um mapa desdobrado entre eles. O primeiro dia no tribunal foi rápido. O juiz folheou os documentos, as fotos, as anotações. Perguntou se havia acordo sobre as visitas. Marina confirmou, sem hesitar. André acrescentou, quase em um murmúrio, estou fazendo terapia. O magistrado anuiu, marcou a próxima audiência. Saíram em silêncio, mas para Marina aquele silêncio era livre. Não precisava se explicar nem se encolher. As coisas finalmente seguiam seu curso. Nicolau também mudava. O tablet antes refúgio agora servia para editar vídeos do clube de jornalismo do prédio. Ele entrevistava vizinhos, montava clipes e as gravações antigas, aquelas que guardava como provas, ficavam cada vez mais esquecidas numa pasta digital. Nos encontros com o pai, o menino impunha suas condições. Quero ir ao cinema sem falar da mãe. André, às vezes com um tropeço na voz, às vezes após uma pausa longa demais, concordava. E era isso que importava. Pela primeira vez, Nicolau sentia que sua voz tinha peso. Marina começou sua própria terapia. Na primeira sessão, pediram que ela desenhasse um mapa dos apoios. Ela listou: Nicolau, o trabalho, Lena, o sogro, as regras que agora a protegiam, a capacidade de dizer não. No final, com letra trêmula, acrescentou: o silêncio sem medo. E soube ali que era disso que havia faltado todos aqueles anos. O sogro, que no início evitava olhá-la nos olhos, passou a ajudar com os papéis. Falava pouco, mas repetia como um mantra: você fez certo. A sogra, que antes julgava cada decisão, apareceu um dia e disse apenas: serei a avó, não a juíza. Bastou. Na segunda audiência, o divórcio foi decretado. Alimentos, cronograma de visitas, acordo sobre feriados. Marina ouviu o juiz e sentiu o peito leve, como se tivesse largado um fardo que nem sabia que carregava. Não era vitória. Não era derrota. Era uma nova ordem. No corredor, André murmurou: não sei viver sozinho, mas estou aprendendo. Ela respondeu sem ironia: aprenda. É a sua estrada. O calendário na parede ganhou cores. Verde para os dias com o pai, amarelo para os com a mãe, azul para os eventos em família, e ninguém, nunca, quebrava as regras. Aquele sistema seco os livrava de discussões desnecessárias. Certo dia, Nicolau falou na escola sobre a importância de pedir ajuda. Um colega aproximou-se depois da aula e agradeceu baixo. Marina soube daquilo à noite e compreendeu. Seu filho não apenas sobrevivera, mas aprenderá a estender a mão sem medo. Na primavera fizeram uma pequena celebração. Lena trouxe um bolo, a sogra preparou um chá quente, o sogro descascou maçãs. André apareceu por alguns minutos, entregou a Nicolau uma mochila nova para o esporte. Todos sentados à mesma mesa, e dessa vez ninguém gritou. Não houve encenações.
Apenas o óbvio, estavam ali juntos, sem máscaras. Naquela noite Marina escreveu no caderno, era assustador. Agora é tranquilo. Daqui para frente, será honesto. Olhou para o filho dormindo, a respiração lenta, e pela primeira vez em muito tempo pensou, sem sombra de dúvida, estamos em casa.